dia, deputados e deputadas. Já que George provocou aqui sobre a questão das emendas, dizer aos deputados aqui da Assembleia Legislativa de Sergipe que os deputados aqui vizinhos a nós, em Alagoas, terão direito a mais de 10 milhões de emendas impositivas. E vocês vão se contentar com 2.900.000, pelos cálculos, né, que George fez, aí não chega nem a 3 milhões de impositivas. Então, é uma forma, de repente, já que passou o processo eleitoral, né, na volta, aí quando a gente discutir a lei orçamentária, quiçá a gente possa retornar, né, o que era previsto anteriormente, né, que era pelo menos 1%, né, das emendas impositivas. Por quê? Isso é a única ferramenta, deputado Luciano Pimentel, que nós, deputados, temos autonomia de ajudar as instituições, os órgãos que necessitam de políticas públicas. Porque, infelizmente, nas emendas, tanto na LDO, na LOA, a gente não consegue remanejar aqui nas votações de acordo com as reivindicações que a gente recebe da sociedade civil organizada para poder contemplar, né, essas demandas que são feitas pela população sergipana. Então, a gente precisa ter nossa autonomia e é muito triste o que George traz aqui, da gente ficar dependendo, né, de uma boa vontade, né, do governador para pagar algo, né, que é um direito, né, que a gente tem de poder indicar parte do orçamento para a realização de projetos, políticas públicas. E como George Passos, eu também, as minhas não impositivas, todas eu indiquei aos órgãos do Estado de Sergipe. E o porquê não pagar? Se vai, né, fortalecer os serviços públicos, vai fortalecer a saúde, a educação, né, a assistência social. Espero, né, que ele reveja esse posicionamento e pague também todas as emendas não impositivas e que não seja limitado somente à base, né, à situação. Bom, senhor presidente, hoje, como é o dia das professoras, dos professores, como professora, mestre em educação, defensora da educação pública, gratuita e de qualidade, defensora, deputada Áurea, da educação libertadora, transformadora, que desperte o senso crítico das e dos alunos, que tragam as questões sociais para o debate em sala de aula e, a partir daí, né, a gente crie, né, uma sociedade em que as pessoas tenham consciência dos seus direitos. Por isso, eu vou pedir para colocar um vídeo, né, que a nossa assessoria de comunicação fez em homenagem ao Dia das Professoras e dos Professores. E depois, como mestre em educação, eu vou falar um pouco, né, da educação que eu acredito, e não que eu acredito, né, que eu pesquiso, que eu acho que cada vez mais a gente precisa, para a gente mudar e combater as desigualdades e as injustiças sociais no nosso país. Pode soltar o vídeo. Fala, meu povo, professora Roberta Lima, mais uma vez, nesse dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Eu vim relembrar aquela nossa aula de redação, o Enem 2024 está chegando, e na aula de hoje eu gostaria de falar sobre argumentação, a importância de termos argumentos coerentes. Vamos imaginar, por exemplo, o tema a importância de transformar a educação no Brasil. Vamos pensar no seguinte tópico frasal. Embora os governos estaduais anunciem melhorias na educação, a realidade contrasta com essa afirmação. Gente, aqui em Sergipe mesmo, os professores e professoras têm enfrentado verdadeiros problemas e tormentos para conseguirem dar suas aulas. Um bom exemplo é que, para conseguir fazer a chamada diariamente, os professores precisam fazer uso dos seus próprios recursos, aparelhos celulares, computadores e a própria internet. O nosso governador, Fábio Mitidieri, prometeu
no seu plano de governo, lá em 2022, para o qual foi eleito, que cederia os auxílios para que a gente conseguisse ter os recursos e utilizá-los em sala de aula quando, por acaso, não tivéssemos a internet da própria escola. E de lá para cá, já foram 2 anos e essa realidade não mudou. Na verdade, tudo que nós sabemos até agora é que não há negociação para esse respeito. Recebi 8 vezes, como ainda assim fui taxado de que não adianta as pautas, então trato com o governo. Quando essa conversa vai acontecer? Secretário. Eu trabalho todo dia, eu venho aqui entregar a escola todo dia, e além de protestar por dinheiro, eu nunca vi vocês trabalhar. Então, nesse dia 15 de outubro, eu gostaria de relembrar ao senhor governador Fábio Mitidieri que nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos dentro e fora da escola. E, pasme, nós trabalhamos com os próprios recursos, muitas das vezes. Portanto, governador, sou professor e venho trabalhar. Quem não notou precisa se informar. Magistério de Sergipe, somos muitos, somos fortes. Professor e venho trabalhar, quem não notou precisa se informar. Sou professor e venho trabalhar, quem não notou precisa se informar. Essa é Roberta Lima, que além de professora, é cantora, é artista, que também, na última sexta-feira, eu participei de um ato, né, que foi realizado em frente ao Centro de Criatividade, né, em relação ao desmonte da cultura no estado de Sergipe. Né, nesse ato tinha vários artistas, fazedores de cultura, colocando a FUNCAP, denominando a FUNCAP de FUNCAOS, que é um caos desde a gestão anterior, né, de Amorosa, e continua agora, e os artistas aqui locais denunciam, né, a demora do pagamento, né, dos projetos que foram contemplados na Lei Paulo Gustavo. Esse dinheiro já tem quase 1 ano que já está à disposição do Estado, e há essa morosidade, né, dificultando a execução desses projetos tão importantes. E dentro desses projetos, além, né, de artistas, existem professores, tanto que tinha alguns professores lá indignados também com a fala, né, do governador Fábio Mitidieri, dizendo que nunca viu trabalhar. Né? E isso afeta, e isso demonstra o quanto, né, esse governador desrespeita e sucateia a cultura e a educação, que são 2 áreas muito importantes para a nossa sociedade. Então, toda a minha solidariedade, fazedores, espero, a gente vai ter uma reunião com o atual presidente da FUNCAP, que os artistas e fazedores estão denominando de FUNCAOS, né, porque é um caos total, para ver o que está acontecendo e o porquê muitos desses fazedores e fazedoras de cultura ainda não recebem. Então, o que a gente percebe que, além da educação, além da saúde, a nossa cultura está sendo desmontada, sucateada, e a gente precisa denunciar e cobrar, né, do governador e principalmente das secretarias ações em relação à valorização, né, desses profissionais, desses artistas. Porque sem educação, sem cultura, sem saúde, a gente não vive numa sociedade em que seus direitos sejam garantidos, que avance como civilização. A cultura tem um papel fundamental até mesmo no processo de ensino-aprendizado. Eu, quando visito as escolas do nosso estado, eu sempre pergunto, e no ano passado eu indiquei várias emendas para projetos nas escolas que envolvam a cultura, porque através da cultura desperta a sensibilidade, a conscientização dos alunos sobre certos assuntos que muitas das vezes, de forma teórica,
deputado Garibaldi, é difícil a absorção, né, das mensagens, mas através da arte, através da sensibilização dos alunos, certos assuntos acabam sendo melhor compreendidos, como o respeito à diversidade. Né? Como eu disse, eu sou mestre em educação. A minha dissertação de mestrado, eu pesquisei e fiz um mapeamento de todas as teses de dissertações do Brasil, com um recorte norte e nordeste, sobre a importância do debate sobre o respeito à diversidade de gênero, diversidade sexual, saúde, né, sexual dentro das escolas, tanto para a prevenção de doenças, tanto quanto para a desconstrução de estigmas e estereótipos em relação às populações mais vulnerabilizadas. Porque debater uma educação que preze, né, pela conscientização, trazendo aspectos sociais, você acaba formando não só alunos e alunas para o mercado de trabalho, mas alunos e alunas para poder conviver em sociedade, conviver com a diversidade, desconstruir estigmas e estereótipos que, infelizmente, são naturalizados em relação à mulher, como se a mulher fosse menos capaz, como a mulher fosse inferior, né, que gera tanta violência que a gente vê diariamente, deputados, em relação à violência doméstica, casos e mais casos, e muitas das vezes só pelo simples fato de uma mulher querer romper um ciclo de violência. A gente está no Outubro Rosa, né? Eu vi que todos os gabinetes estão enfeitados, né, com laço rosa, mas além dessa discussão no mês de outubro de combate à violência, a gente precisa investir nessa educação libertadora, transformadora, porque ninguém nasce misógino, machista, racista, capacitista, LGBTfóbico. Infelizmente, comportamentos, principalmente construído a partir de uma expectativa de gênero, é que coloca homens e mulheres, pessoas cisgêneras em relação a pessoas transgêneras, pessoas com orientação sexual na heterossexualidade em relação à homossexualidade, à bissexualidade, como se fossem superiores ou tivessem mais direitos do que as outras pessoas. E o que a gente preza, a partir de uma discussão sobre o respeito à diversidade, que, infelizmente, né, alguns deputados, no caso federal, né, um deputado federal específico, né, que se utiliza, né, do meu nome para ter visibilidade, dizendo que eu nunca fiz nada, que eu nunca trabalhei, né, que eu estou pregando ideologia de gênero. Ao contrário, a gente está questionando essas imposições de gênero. Ideologia de gênero é você. Quem não sabe o que é ideologia de gênero é chá de revelação. Ali sim que é uma ideologia de gênero. Por quê? Nesse chá de revelação, o que é que acontece? Antes do menino, né, que ainda está ali em desenvolvimento, menino ou menina, que ainda é um embrião, um feto, já coloca em caixinhas, rosa e azul. Isso sim que é ideologia. Você está impondo ou criando uma expectativa de gênero naquele ser que ainda está em desenvolvimento. E quando esse ser nasce, vai se desenvolvendo, deputado Luiz Fonseca, e não corresponde a essas expectativas, como aconteceu comigo, né? E como acontece com milhares e milhares de pessoas LGBTs, de crianças LGBTs que sofrem violência, ou até mesmo aquele homem heterossexual, aquele menino que não tem e não se sente adequado à condição, né, homossexual, bissexual, transgênero, acaba também sofrendo, porque há uma expectativa da masculinidade
da heterossexualidade, que quem não corresponde, deputado Chico, acaba sofrendo violência. E o que a gente, né, que combate a escola sem partido, que é um movimento perverso, né, ou de pessoas que dizem que nós, que discutimos o respeito à diversidade nas escolas, está impondo a ideologia de gênero, é porque eles escondem o que eles querem, que as pessoas sejam aprisionadas, que vivam. Sabe por quê, deputado Luciano Pimentel? Porque aquelas pessoas que pensam ali de forma adestrada, sem se conscientizar, sem ter a consciência dos seus direitos, elas são mais fáceis de serem dominadas, de serem persuadidas. Por isso que eles atacam nós. Eu tenho um deputado federal aí que não tem projeto. O projeto dele coitado, até os familiares dele, o pai dele já foi, né, pai, parente, eu nem sei como é, já tem uma vida política que tinha projeto, mas o projeto dele é atacar pessoas LGBTs, porque, infelizmente, Chico, essas pessoas acham que isso é política, está dando visibilidade, né? Eles querem likes, eles querem, achando que a esposa ia ser a mais bem votada, aí está usando a esposa como se fosse concorrer. Eu tenho história na vida política, eu não sou esposa, não sou filha, não sou... Eu construí a minha história política. Infelizmente, essas pessoas que não têm projeto vivem distorcer, né, as nossas narrativas, as nossas falas. Mas eu lamento que essas pessoas, que vocês, ou então, deputada Daíta, eles tentam nos silenciar, nos amedrontar, achando que eu vou ter medo. Eu já passei por várias situações na minha vida. Eu não vou ter medo de um deputado raivoso, né, nas redes sociais que me ataca por eu falar de amor, por eu falar de respeito, por eu falar de que todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, possam ter respeito. E é cruel ver que um parlamentar, desde falar dos problemas, né, nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, usam as redes sociais para vir atacar uma deputada, dizendo desinformação, que eu não trabalho. Vá ver nas minhas redes sociais os trabalhos que a gente desenvolve desde a Câmara Municipal, dizendo que a única coisa que eu faço é ir para as escolas pregar ideologia de gênero. Que ideologia de gênero é essa? Você nem sabe, deputado, você... Ou então, eu tenho presidente, muita preocupação com essas pessoas raivosas, com as pessoas LGBTs. Não sei, mas de acordo com pesquisas, até comprovadas cientificamente, até de uma universidade lá na Inglaterra, que essas pessoas raivosas, que não podem ver um gay, uma travesti, que fica furiosa, algo mal resolvido sexualmente. Né? Não sei, e isso não é só eu que estou dizendo. São pesquisas. Eu vou trazer aqui uma pesquisa de uma universidade lá da Inglaterra que comprova isso. Porque, presidente, um homem como o senhor, hétero, bem resolvido sexualmente, não está nem aí com a pessoa ser, né, LGBT. Né? Por que essa raiva toda? Então, algo, né, a gente precisa verificar. Né? Eu digo, nas minhas palestras, deputados, eu digo o seguinte: olha, quando vê uma turminha, né, de adolescentes que quando passa um gay ou um LGBT e começa a ficar nervoso, futucando o outro, aí eu digo, coloque um detetive na vida dessa pessoa, que vai ver quais são as razões. Porque quando é uma pessoa bem consigo mesmo, deputada Alda, não está não preocupada. Por que esse ódio, essa perseguição? Vá trabalhar, vá desenvolver seus projetos. Agora, querer usar meu nome para concorrer, dizendo que eu... Vá fiscalizar, vá ver o que a gente faz aí desde quando eu for vereadora. Não estava previsto. Estava previsto em outra ocasião,
mas é importante para a gente refletir, gente. Para a gente, quando alguém usa fake news, deputados, a gente não pode aceitar, a gente não pode aceitar pessoas... Mais 3 minutos, deputado. Eu ia fazer essa fala antes do primeiro turno, mas como eu soube que essa fala era para fortalecer a esposa que estava candidata, eu não fiz. Mas como já passou o primeiro turno, porque eles fazem isso não é porque acreditam naquilo, é para dar visibilidade. Então, acabei falando, dizendo que eu sou, sim, fui vereadora, a primeira vereadora trans, a mais bem votada, a primeira parlamentar do meu partido, e continuarei sendo deputada estadual, deixando que as energias, a espiritualidade possa decidir fazer aquilo que é o melhor, que é servir, né, a serviço do bem comum, né, usar essa minha oportunidade, que é uma oportunidade única para todos nós. Né? Alguns conseguem reeleger, eu não sei, mas eu estou me dedicando o meu máximo, aproveitando esses 4 anos para trabalhar, mas eu jamais vou admitir que uma pessoa se utilize de mentiras para dizer que eu não trabalho, dizer que a única coisa que eu faço é pregar na ideologia de gênero. Ideologia de gênero é o que vocês pregam, porque vocês têm medo da importância de mulheres empoderadas, têm medo da população LGBT empoderada, das mulheres negras, da população negra, indígena, das pessoas com deficiências empoderadas, e aí querem reverter a situação. Mas eu vou continuar linda, firme e forte, tanto aqui, quiçá, em outras casas legislativas, ou quiçá um dia na administração municipal, estadual, seja lá o que for. É isso, muito obrigada, senhor presidente.